Olá pessoal, aqui é o Everton do canal Contos e Causas de Arrepiar. Como vão vocês? Espero que todos bem. Hoje vamos ouvir mais um conto inédito no canal. Pessoal, não se esqueçam, no sábado às 22h30 temos a nossa live marcada, em busca dos 1000 inscritos. Aguardo todos vocês. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de comentar, compartilhar com os amigos e clicar no sininho de notificações. Na descrição desse vídeo vou deixar os links de acesso do meu e-book, o Contos e Causas de Arrepiar, que já está disponível nas plataformas Amazon e Hotmart. Se trata de uma coletânea de 15 contos, selecionados especialmente para vocês. Deem uma passadinha lá. Um bom conto a todos. Aviso importante. Este é sem dúvida um dos contos mais perturbadores que já narrei aqui no Contos e Causas de Arrepiar. Por se tratar de um especial de sexta-feira 13. A intensidade será maior que o habitual. Prossiga por sua conta e risco. Às 7 palmos. Acordei no escuro, 2 metros abaixo do chão. O silêncio do sepulcro não é absoluto. Ele tem um som próprio. O som da compressão. 7 palmos de terra batida pesam sobre o carvalho. E o carvalho pesa sobre o meu peito. Eu ouvi a última pá de terra bater na tampa como um ponto final em uma frase mal escrita. Eles acharam que eu havia partido. O médico, com seu estetoscópio frio, não ouviu o grito que minha alma dava, por trás de pálpebras seladas por uma maldita catalepsia. Agora estou aqui. O oxigênio é um luxo que está se esvaindo, mas a morte não é um apagão imediato. É uma transição biológica, lenta e faminta. O primeiro estágio da minha decomposição não veio de fora. Não foram vermes ou invasores. Foi uma traição vinda de dentro. No escuro do meu abdômen, as bactérias que outrora me ajudavam a viver, as bacteroides e Clostridium, perceberam que o hospedeiro cessou a guarda. Sem o sistema imunológico para patrulhar as fronteiras, elas iniciaram a revolta. Eu sinto. Sim, eu sinto. Pois minha consciência permanece acorrentada a esses nervos de agonia. O momento em que elas perfuram as paredes do meu intestino. É uma cólica metafísica, ácida. Elas começam a derramar enzimas digestivas na minha cavidade abdominal. Eu estou me digerindo. O pâncreas, aquela pequena glândula que eu nunca notei em vida, agora se dissolve em uma poça de líquido corrosivo, devorando a si mesmo e aos órgãos vizinhos. As horas, ou seriam dias, passam com uma lentidão cruel. O subproduto desse banquete interno é o gás hidrogênio. Metano, sulfeto de hidrogênio. Eu sinto meu ventre estufar contra o cetim branco do forro do caixão. O terno que escolhi para o descanso eterno agora me aperta como uma armadura medieval. Minha pele, antes elástica, está sendo esticada até o limite plástico. A pressão interna força os líquidos orgânicos para fora, pelas narinas e pela boca. Começa a escorrer uma espuma avermelhada, um subproduto dos pulmões, que colapsaram sob a pressão dos gases intestinais. O cheiro. Ah, o cheiro. Atravesso meu nariz
mesmo que eu não respire mais. É um odor doce e enjoativo de frutas podres misturadas com enxofre. É o perfume da putrescina e da cadaverina. E então, o primeiro sinal de que o mundo exterior me reivindicou. Mesmo através das frestas microscópicas da madeira, mesmo sob a terra compacta, ela me encontrou, a mosca varejeira. Ela é a primeira arauta. Eu ouço o zumbido metálico, um som vibrante que corta o silêncio da tumba. Ela não precisa de luz. Ela segue o rastro químico da minha traição interna. Eu sinto o toque de suas patas peludas e frias no canto do meu olho esquerdo. Ela caminha com uma confiança obscena sobre a minha córnea, que já está ficando opaca e leitosa. Ela procura o calor úmido, o lugar perfeito para depositar sua linhagem. Eu sinto quando ela deposita centenas de ovos minúsculos na comissura dos meus lábios e nos canais lacrimais. Em breve, o banquete passará do microscópico para o macroscópico. Milhares de mandíbulas brancas e cegas nascerão da minha face. O tempo no túmulo não se conta em horas, mas em estágios de liquefação. O calor gerado pela atividade frenética das bactérias no meu abdômen transformou o interior do caixão em uma estufa úmida e fétida. E então, o som muda. O zumbido da mosca varejeira silencia, dando lugar a um ruído mais sutil, porém infinitamente mais aterrorizante. O som de milhões de pequenos ganchos de quitina raspando contra a carne morta. Os ovos eclodiram, as larvas brancas cegas, impulsionadas por um instinto puramente faminto, começam a migração. Eu as sinto primeiro nas cavidades. Elas nascem nos meus canais lacrimais e descem para as órbitas oculares. Sinto a pressão por trás do meu globo ocular esquerdo, quando elas começam a devorar o nervo óptico, empurrando o olho para fora da cavidade. Uma massa gelatinosa e inútil que agora serve apenas de alimento. Elas não mastigam como nós. Elas excretam enzimas que dissolvem minha pele em uma sopa de aminoácidos antes de sorverem o resultado. Minha face, aquela que eu via no espelho todas as manhãs, está se tornando uma máscara líquida. Eu sinto o momento exato em que a epiderme se descola da derme, como um papel de parede velho em uma casa abandonada. A invasão desce para a garganta. Elas entram pela traqueia encontrando os pulmões colapsados. O som dentro do caixão agora é o de uma chuva rítmica e constante. O som de 1000 mandíbulas minúsculas trabalhando em unissono. É uma orquestra de consumo. Eu sou o instrumento e o banquete. Minha consciência, presa a esse remanescente de sistema nervoso, registra cada fibra muscular sendo desfiada. A pressão dos gases atingiu o ápice. Meu corpo está inflado, uma carcaça grotesca que mal cabe no espaço que me deram. Então acontece o que eu mais temia. Um estalo seco. Não é um osso, é a tampa de carvalho. A madeira enfraquecida pela umidade da decomposição e pelo peso insuportável de 7 palmos de solo, finalmente cede. Uma rachadura longa e sinuosa corta o verniz. Eu sinto o primeiro punhado de terra fria cair diretamente sobre o meu rosto exposto, misturando-se à massa de larvas e fluido. A terra não traz o fim, ela traz novos convidados.
besouros necrófagos, ácaros do solo e as longas raízes de uma árvore próxima que, sentindo um banquete rico em nitrogênio, começam a serpentear por entre minhas costelas, agora visíveis. Minha consciência começa a se fragmentar. Eu não sou mais um homem, sou uma paisagem. Sou o combustível para a vida que floresce acima de mim. O que resta do meu cérebro, uma massa cinzenta e semilíquida, envia o último sinal, a percepção de que a terra é pesada, mas o esquecimento é mais profundo. Eu ouço ao longe o som de passos lá em cima. Talvez seja sábado à noite, talvez alguém esteja passando pelo cemitério agora, enquanto eu me transformo em mineral. O silêncio finalmente vence, a carne se foi, restam os ossos, a terra e aquela criatura de pernas longas que vigia os portões, esperando que o último pedaço de mim se torne pó. Contos e causos de arrepiar. Gostaram do conto? Então se inscreva no canal, curta o vídeo, comentem, compartilhem com os amigos e cliquem no sininho de notificações. Muito obrigado a todos pela companhia, uma boa noite e até o próximo conto.